Existem dois elementos no processo de aprendizagem de inglês que, na minha opinião, eles são mais importantes do que o método em si. E esses elementos eles não são muito populares e você não escuta falar muito deles por um motivo específico. Eles não impactam muito positivamente o processo de vendas. Então, no ponto de vista comercial, esses dois elementos que eu vou citar não beneficiam tanto a escola ou o curso que estiver te apresentando eles. Meu nome é André e eu espero te mostrar como esses dois elementos podem influenciar positivamente o seu processo de aprendizagem. Quando você está procurando um curso para fazer, é muito comum você fazer pesquisas, ver métodos diferentes, pesquisar valores, entender o que aquele curso tem a te oferecer. E é muito comum para produtos também, por exemplo. Esses dias eu estava pesquisando isso, mouse e teclado sem fio. E eu estava lendo as vantagens e desvantagens dos produtos. Mas quando vem para o processo de aprendizagem de inglês, existem dois elementos que na maioria dos produtos e alguns serviços não fazem tanta diferença. Mas para aprender inglês eles são fundamentais. O primeiro deles, eu vou usar uma frase que eu recebi ontem no newsletter do James Clear. Ele usou uma frase de um homem chamado Giancarlo Roda. E ele disse o seguinte: A good teacher does not teach facts. He or she teaches enthusiasm, open-mindedness and values. Que comunica basicamente a ideia de que um bom professor não ensina fatos. Ele ensina entusiasmo, ensina o aluno a ter uma mente mais receptiva à informação, uma mente mais aberta, e também valores. Pensando sobre isso, imagina você contrata um curso ou entra numa escola, contrata um professor, que você não consegue gerar uma afinidade, que você não consegue gerar uma conexão, e você vai ter que consumir horas e horas de aulas, de conteúdo, de informação, vai ter que interagir com algo que você não se adaptou. Então, mais importante do que a forma que você vai ser aprendido é quem vai te ensinar. No final das contas, a pessoa que vai te ensinar, ela vai te ajudar a ter uma percepção melhor do processo, a estar mais entusiasmado no processo, e isso vai gerar um impacto muito maior no seu processo de aprendizagem do que a metodologia propriamente dita. Para exemplificar isso melhor para você, eu tenho certeza absoluta que você teve aquele professor ou professora que fez você amar ou odiar alguma matéria até o dia de hoje. Isso é muito comum. A gente tem um professor muito bom de história, e aí a gente gosta de história para o resto da vida. Ou a gente tem um professor muito ruim de filosofia, e aí filosofia se torna um pesadelo. Sendo que se fosse um bom professor, provavelmente a sua percepção da matéria seria melhor e você não carregaria esse trauma. Na oitava série, se eu não me engano, sétima ou oitava série, eu tinha uma péssima relação com matemática. E eu tive um bom professor. Ele me ajudou a entender a matemática de uma forma diferente. E eu carrego isso até hoje. Eu não tenho nenhum trauma com matemática. Eu uso matemática todo dia praticamente. E eu sou bem receptivo e consigo entender matemática bem por causa desse professor. Então, quem vai te ensinar é mais importante do que a forma, ou a metodologia, o material que vai ser usado em si. O segundo ponto que eu quero trazer para você, que ele não é muito citado num processo de venda, por exemplo, e ele é, sem dúvidas, o mais importante no processo de aprendizagem. É o protagonista dessa história, o protagonista desse processo. É você mesmo. Se você não entrar no processo de forma íntegra, de forma inteira, com os dois pés, se você não entrar para valer, se você não dedicar, se você não colocar um empenho no que você está fazendo, dificilmente você vai aprender alguma coisa. E eu quero te ajudar a entender de uma forma diferente também esse empenho. Normalmente, quando nós pensamos em empenhar, a gente leva para o lado de dedicar 2 horas por dia, ou dedicar 3 horas por dia, em fazer muito.
Mas o aprendizado, ele está muito mais relacionado com fazer sempre do que fazer muito. Então, se você treinar inglês 15 minutos por dia durante um longo prazo, você vai aprender inglês. É uma certeza que você vai aprender inglês. Mas se você treinar inglês 2 horas por dia durante 2 meses, você não vai aprender inglês. Então foque sempre esse empenho longo prazo, pense longo prazo, e isso vai te ajudar muito no processo de aprendizagem. A sua dedicação ela é fundamental, ela pode fazer o seu processo ganhar mais sentido, ganhar mais resultados, e da mesma forma, a sua falta de empenho, a sua falta de entrega nesse processo pode causar o efeito oposto, pode jogar tudo a perder, pode fazer você perder dinheiro, você perder tempo da sua vida, que é muito valioso, não é mesmo? Então, quando você estiver no processo de aprendizagem, leve mais em consideração quem vai te ensinar do que o conteúdo em si, do que a forma que o conteúdo vai ser passado para você. Escolha alguém que vai conseguir te transmitir segurança, que vai te ajudar a entender o conteúdo de uma forma clara e aplicável, alguém que vai te ajudar a ter entusiasmo e ter interesse pelo inglês, no caso, mas caso você queira aprender outra coisa também, você pode seguir essas mesmas instruções. Então, escolha alguém que vai te ajudar a ter entusiasmo pelo que você está aprendendo. E não se esqueça nunca, que se você não fizer nada, nada vai acontecer. Por mais óbvio que pareça e que seja essa frase, é a verdade. Se você tiver o melhor material do mundo, o melhor professor, as melhores ferramentas, mas você não fizer nada, você nunca vai aprender inglês. Então a sua dedicação, pensando no longo prazo, com um professor, um material que vai te dar um apoio necessário, da forma que te ajude, pode fazer uma diferença enorme. Não só hoje para você, mas para o resto da sua vida, se você aprender inglês de uma forma definitiva. Se esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria de pedir que você compartilhe ele com um amigo que está nesse processo de aprendizagem, que está precisando de aprender inglês. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo.